Quando cheguei à casa de campo naquela manhã de sábado e encontrei Emily chorando na cozinha, soube que tinha cometido o pior erro da minha vida. Ela estava em pé na pia, com as mãos mergulhadas em água com sabão, os ombros caídos como se carregasse o peso do mundo inteiro. Seu cabelo, sempre tão bem cuidado, estava preso num rabo de cavalo desarrumado. Ela tinha olheiras tão profundas que parecia não ter dormido há dias. E chorava em silêncio, como as mulheres choram quando não têm forças nem para emitir um som. Atrás dela, na sala de estar que dava para a cozinha, havia pelo menos 8 pessoas. A mãe de Michael, Linda, aquela mulher que desde o primeiro dia me olhou como se eu fosse um obstáculo em seu caminho. Suas 2 irmãs, com suas vozes estridentes e risadas que soavam como escárnio. O irmão mais novo, com a esposa e os 2 filhos, corriam soltos pela casa. Estavam todos esparramados nos móveis como se fossem donos do pedaço, exigindo café, pedindo mais pão, gritando que a geleia tinha acabado. E minha filha, minha Emily, o servia. Ela o serviu como se fosse a empregada da própria casa. Emily, onde está o açúcar? Gritou uma das irmãs sem sequer olhar para ela. Emily, esses ovos estão frios. Faça mais para mim, ordenou a mãe de Michael naquele tom que não admitia resposta. Minha filha se movia de um lado para o outro como um fantasma, obedecendo a todas as ordens, lavando todos os pratos, suportando todos os comentários depreciativos. E eu, parada na porta, sentia a raiva começar a subir do fundo do meu estômago. Não era isso que eu havia planejado. Não foi por isso que comprei esta casa de campo. Fazia exatamente 1 ano e meio que Emily havia saído de seu primeiro casamento. 18 anos com um homem que a maltratava de todas as formas possíveis sem nunca levantar a mão. Ele a ignorou por semanas, disse que ela era inútil, que não servia para nada, que tinha arruinado a vida dele. Quando ela finalmente teve coragem de pedir o divórcio, ele ficou com tudo. A casa que compraram juntos, as economias, até o carro que eu lhe dei de presente no seu aniversário de 30 anos. Emily chegou à minha casa com 2 malas e a alma despedaçada. Durante meses eu a vi andar pela minha sala como um zumbi, sem saber o que fazer da vida, sem saber como recomeçar aos 43 anos. Ela chorava todas as noites, pensando que já havia perdido a chance de ser feliz, de ter uma família, de ter seu próprio lugar no mundo. E eu, como mãe, como mulher que já havia enfrentado suas próprias batalhas, decidi fazer algo. Eu tinha $45.000 guardados, dinheiro que juntei ao longo de 30 anos trabalhando como contadora. Dinheiro que eu havia economizado para minha aposentadoria, para meus últimos anos, para não ser um fardo para ninguém. Mas quando vi minha filha daquele jeito, soube que o dinheiro tinha um propósito mais importante. Encontrei esta casa de campo nos arredores da cidade. Não era grande, mas era linda. 5 acres de terra com árvores frutíferas, uma casa de 3 quartos, uma cozinha espaçosa com janelas que davam para o jardim. Custou $52.000, então tive que fazer um empréstimo de $7.000 no banco. Mas eu não me importei. Quando vi o rosto da Emily no dia em que lhe entreguei as chaves, soube que tinha tomado a decisão certa. É minha mãe? Perguntou ela, com os olhos cheios de lágrimas. É mesmo minha? Só seu e de mais ninguém, eu disse, abraçando-a forte. Um lugar onde você pode recomeçar, onde ninguém pode fazer você se sentir menos do que você é. Naquele dia, choramos juntas. Choramos de felicidade e de esperança, com aquela sensação de que as coisas finalmente iriam melhorar. Imaginei Emily vivendo aqui em paz, cuidando do seu jardim, talvez abrindo um pequeno negócio de bolos como sempre sonhou. Imaginei-a em paz. Eu jamais imaginei isso. Jamais imaginei que 6 meses depois ela encontraria Michael em um supermercado, que ele seria tão encantador à primeira vista, tão atencioso, tão diferente do ex-marido dela. Jamais imaginei que eles se casariam tão rápido, apenas 4 meses após se conhecerem. E eu jamais imaginei que ele traria essa família consigo, que agora havia transformado o refúgio da minha filha em seu local de férias particular. Sharon, que surpresa, disse a mãe de Michael quando finalmente me viu parada na entrada da cozinha. Sua voz era doce, mas seus olhos eram frios como gelo. Não sabíamos que você viria hoje. É a minha casa de campo, eu disse, com a voz calma, embora estivesse fervendo por dentro. Posso vir quando quiser. Ela sorriu, mas não era um sorriso amigável. Era o sorriso de alguém que pensa que já venceu, que já tem tudo sob controle. Claro, claro, disse ela, levantando-se do sofá e caminhando em minha direção com a confiança de quem se sente dona do lugar. Embora tecnicamente agora pertença à sua filha e ao meu filho, não é? Eles são casados. O que é de um pertence ao outro. Senti um arrepio na espinha. Aquela mulher sabia exatamente o que estava fazendo. Ela sabia exatamente quais botões apertar.
Emily, chamei sem tirar os olhos de Linda, que era o nome daquela víbora disfarçada de dama respeitável. Vem aqui, por favor. Minha filha ergueu os olhos da pia. Seus olhos estavam vermelhos e inchados. Ela me olhou com uma mistura de alívio e medo, como se minha presença pudesse salvá-la, mas também piorar as coisas. Estou ocupada, mãe, disse ela com a voz embargada. Preciso terminar de arrumar a bagunça do café da manhã. Deixe que outra pessoa arrume, eu disse firmemente. Vem aqui agora. Linda riu. Riu na minha cara como se eu tivesse contado a piada mais engraçada do mundo. Ah, Sharon, não seja tão dramática. A Emily só está ajudando com as tarefas. Somos família, não somos? Famílias se ajudam. Olhei ao redor da sala de estar. As duas irmãs de Michael estavam esparramadas no sofá assistindo TV com os pés em cima da minha mesa de centro. O irmão estava no jardim fumando, despreocupado com tudo. As crianças tinham deixado uma bagunça de brinquedos e comida por todo o chão, e nenhuma delas movia um dedo para ajudar. Há quanto tempo vocês estão aqui? Perguntei. 2 semanas, respondeu Linda como se fosse a coisa mais normal do mundo. E vamos ficar o verão todo. O Michael nos convidou. Ele disse que tem bastante espaço. E qual é a graça de ter uma casa de campo se você não a compartilha com a família? 2 semanas. Minha filha estava vivendo esse inferno há 2 semanas e não me contou nada. E onde está Michael? Perguntei, tentando manter a calma. Embora a cada segundo que passava, eu sentisse a pressão no meu peito aumentar. Ele saiu com o pai para ver um terreno. Linda respondeu, recostando-se no sofá como se fosse seu trono pessoal. Eles voltam para o almoço. Aliás, Emily, já são quase 11 horas. Você devia começar a preparar alguma coisa. Sabe, meu filho não gosta de comer tarde. Emily assentiu em silêncio e começou a tirar panelas do armário com movimentos mecânicos, como um robô programado para obedecer. Ver minha filha assim partiu meu coração. Essa não era a mulher que eu havia criado. Essa não era a mulher forte que havia sobrevivido a um casamento abusivo e encontrado a coragem para recomeçar. Caminhei em sua direção e toquei seu braço suavemente. Ela estremeceu como se meu toque a tivesse queimado. E então vi algo que me gelou o sangue. Ela tinha marcas vermelhas nos pulsos, como se tivesse passado horas esfregando pratos e o chão sem parar. Suas mãos estavam rachadas e inchadas. Suas unhas, que ela sempre mantinha impecáveis, estavam quebradas e sujas. Emily, preciso falar com você, eu disse em voz baixa. A sós. Sharon, por que você não se senta conosco um pouco? Interrompeu uma das irmãs de Michael, a mais nova. Acho que o nome dela era Jéssica. Estamos assistindo a uma ótima novela. A Emily pode te trazer um café. Eu não vim aqui para assistir televisão, respondi sem nem olhar para ela. Vim conversar com a minha filha. Nossa, que atitude! Murmurou a outra irmã, Megan, em voz alta o suficiente para que eu ouvisse. Agora eu sei de onde a Emily puxou isso. Virei-me para encará-la. Ela era uma mulher de uns 35 anos, com cabelos loiros descoloridos e unhas tão compridas que me perguntei como conseguia fazer qualquer coisa com elas. Estava comendo uvas de uma tigela, cuspindo as sementes diretamente na minha mesa de madeira. Que atitude? Perguntei, com uma calma perigosa na voz. Ela deu de ombros, ainda assistindo à TV. Nada. Nada. Só estou dizendo que às vezes a Emily fica um pouco sensível, como se fazer algumas tarefas domésticas fosse o fim do mundo. Respirei fundo, 1, 2, 3 vezes. Eu havia prometido a mim mesma, anos atrás, que jamais perderia o controle na frente de pessoas que não mereciam. Que jamais lhes daria a satisfação de me ver explodir. Mas aquelas pessoas estavam testando cada grama da minha paciência. Emily, vamos lá fora, eu disse, segurando o braço da minha filha com firmeza, mas delicadamente. Mas o almoço? Ela começou a protestar. O almoço pode esperar. Tirei-a da cozinha antes que alguém pudesse protestar. Caminhamos em direção ao quintal, longe dos olhares e ouvidos curiosos daquela família de parasitas. Emily caminhava de cabeça baixa, arrastando os pés como se cada um pesasse 45 quilos. Quando chegamos ao velho balanço que eu mesmo havia instalado na semana seguinte à compra da casa de campo, fiz com que ela se sentasse. Ajoelhei-me à sua frente, ignorando a dor nos meus joelhos de 70 anos, e peguei suas mãos calejadas nas minhas. Conte-me, eu disse simplesmente. Conte-me tudo. E então, como se alguém tivesse aberto uma comporta, Emily começou a chorar. Não aquele choro silencioso que eu tinha visto na cozinha, mas um soluço profundo e dilacerante, o grito de alguém que vinha guardando tudo por tempo demais. Eu não sei como aconteceu, mãe, ela soluçou. Estava tudo indo tão bem. Michael foi tão bom para mim, tão diferente. Ele me fez sentir especial, importante.
Ele nunca mencionou que sua família era assim. Ele nunca me disse que a mãe dele era tão controladora. Eu acrescentei, manipuladora, abusiva. Ela sentiu enquanto as lágrimas continuavam a cair. Quando nos casamos, eles vinham nos visitar de vez em quando. Um domingo aqui, um sábado ali. Linda sempre fazia comentários, mas Michael dizia que era apenas o jeito dela, que ela não tinha mais intenções. Eu tentei me dar bem com ela, mãe. Eu realmente tentei. Eu sei, querida. Eu sei. Mas há 3 semanas, Linda ligou para Michael dizendo que precisava de um favor, que o proprietário do apartamento dela tinha aumentado o aluguel e que ela precisava de um lugar para ficar enquanto procurava algo mais barato. Michael me perguntou se ela poderia vir por alguns dias. Eu não queria, mas como eu poderia dizer não? Ela é a mãe dele. Senti a raiva crescer dentro de mim, mas fiquei em silêncio, deixando-a falar. Ela chegou com 2 malas, continuou Emily. Disse que ficaria apenas uma semana, mas no 3º dia, Jessica apareceu com suas coisas, dizendo que tinha brigado com o namorado e precisava de um lugar para ficar. Então Megan chegou dizendo que seu apartamento estava em reforma. Depois, David chegou com a esposa e os filhos, dizendo que queriam passar alguns dias no campo. E Michael não disse nada. Afirmei, não fiz uma pergunta. Emily balançou a cabeça. Ele diz sim para tudo. Se a mãe dele pede alguma coisa, ele não consegue dizer não. Ele diz que devemos hospitalidade a eles porque são da família dele, que esta casa é grande o suficiente para todos, que eu estou exagerando quando reclamo. Exagerando. Repeti, sentindo minha temperatura subir. Exagerando quando te tratam como uma empregada na sua própria casa? Linda diz que é meu dever como nora cuidar da família. É assim que as coisas funcionam na família dela. Uma boa esposa sempre coloca as necessidades dos outros em primeiro lugar. Emily enxugou as lágrimas com as costas da mão. E eu pensei que talvez ela tivesse razão. Talvez eu seja egoísta. Talvez seja assim que as famílias normais funcionam. E eu simplesmente não sei, porque cresci só com você. Aquelas palavras me atingiram como um tapa. Minha filha estava duvidando de si mesma, do seu valor, do seu direito de ser tratada com respeito em sua própria casa, e tudo porque uma mulher manipuladora havia encontrado uma maneira de entrar em sua mente. Emily, olhe para mim, eu disse, segurando seu rosto entre minhas mãos. Olhe nos meus olhos. Ela ergueu lentamente o olhar. Seus olhos castanhos, tão parecidos com os meus, estavam cheios de dor e confusão. Nada disso é normal, eu disse em tom firme. Nada disso está certo. Uma família não te usa. Uma família não te explora. Uma família não te faz sentir como um estranho na sua própria casa. Mas Michael diz, não me importo com o que Michael diz e interrompi. Esta casa não é de Michael. Esta casa é sua. Coloquei em seu nome. Lembra? Só o seu nome consta na escritura. Eu me certifiquei disso especificamente para que ninguém jamais pudesse tirar isso de você. Quando comprei a casa de campo, fui muito claro com o advogado. Disse a ele que queria tudo somente em nome de Emily. Nem eu constava como coproprietária. Aprendi com meu próprio casamento, 40 anos atrás, que uma mulher precisa ter algo que seja completamente seu, algo que ninguém possa tocar, algo que lhe dê segurança e poder. Mas nós somos casadas, disse Emily em voz baixa. O que é meu é dele. Não, respondi firmemente. Esta casa é um bem particular que você adquiriu antes do casamento. Legalmente é só seu. E isso significa que você decide quem fica e quem vai embora. Vi algo mudar nos olhos da minha filha. Uma pequena faísca de esperança, talvez. Ou talvez rebeldia. Não posso expulsá-los, mãe, ela sussurrou. Michael nunca me perdoaria. E ele te perdoa por estar infeliz? Ele te perdoa por chorar na sua própria cozinha? Ele te defende da família dele? Silêncio. Um silêncio que dizia mais do que 1000 palavras. Onde você está dormindo, Emily? Perguntei de repente, uma pergunta que acabará de me ocorrer. Ela olhou para baixo novamente. No pequeno sofá da sala de estar. No sofá? E no seu quarto? Linda disse que precisava de uma cama confortável por causa das dores nas costas, e como o quarto principal tem o colchão mais novo. Não consegui ouvir mais nada. Levantei-me do chão com uma determinação que não sentia há anos. Levanta-te, eu disse a Emily, estendendo-lhe a mão. Ela olhou para mim confusa, enxugando as últimas lágrimas do rosto. O que vais fazer, mãe? Vou lembrar a essas pessoas de quem é esta casa. Voltei caminhando em direção à cozinha com Emily logo atrás de mim. Eu podia senti-la tremendo, provavelmente apavorada com o que poderia acontecer. Mas eu já tinha tomado uma decisão. Já tinha visto o suficiente. Já tinha ouvido o suficiente. E eu não ia permitir que ninguém, absolutamente ninguém, tratasse minha filha dessa maneira.
Quando entramos, a cena era exatamente como eu a havia deixado. Linda no sofá como uma rainha, as irmãs relaxando e assistindo à TV, as crianças correndo e gritando sem supervisão. A bagunça estava pior do que antes. Havia suco derramado no chão, migalhas de pão por toda parte, pratos sujos se acumulando em todas as superfícies disponíveis. Emily, você voltou, disse Linda sem nem olhar para ela. Perfeito. Preciso que você me faça um chá de camomila. E certifique-se de que esteja bem quente desta vez. O de hoje de manhã estava morno. Eu me posicionei em frente à televisão, bloqueando completamente a tela. Todos os olhares se voltaram para mim. Com licença, disse Megan com aquele tom mimado de adolescente. Estamos assistindo. Não mais, respondi com a voz calma, mas firme. Procurei o controle remoto, que estava jogado entre as almofadas do sofá, e desliguei a TV. O que você pensa que está fazendo? Linda se levantou, o rosto contorcido em uma expressão de indignação. Você não pode simplesmente entrar aqui. Eu posso, e estou entrando, interrompi-a. Esta é a casa da minha filha, e acho que está na hora de conversarmos sobre as regras. Linda riu, mas foi uma risada sem humor. Regras? Sharon, acho que você não entende como as coisas funcionam. Meu filho é casado com sua filha. Isso nos torna família, e família não precisa de regras para visitas. Visitas? Repeti a palavra, deixando-a pairar no ar. Essa é uma palavra interessante. Uma visita dura um dia, talvez 2. Talvez um fim de semana, se vocês se derem bem. Mas vocês estão aqui há 2 semanas. Isso não é uma visita. É uma invasão. Jéssica levantou-se do sofá, cruzando os braços. Olha, minha senhora, eu não sei o que a Emily lhe disse, mas nós não somos uma invasão. O Michael nos convidou. Esta casa é tanto dele quanto dela. Não, eu disse, olhando-a diretamente nos olhos. Não é. Esta casa está registrada apenas no nome de Emily. Michael não tem direitos legais sobre esta propriedade, então, tecnicamente, nem ele pode convidar ninguém sem a permissão dela. Observei suas expressões mudarem. Confusão, surpresa e, em seguida, algo que parecia medo nos olhos de Linda. Isso não pode ser verdade, disse ela lentamente. Michael nos disse que a casa pertencia aos 2. O Michael mentiu para você ou simplesmente presumiu algo que não é verdade. Virei-me para Emily, que estava parada na porta da cozinha com os olhos arregalados. Emily, diga à sua sogra de quem é esta casa. Ela engoliu em seco, olhando entre a sogra e eu. Eu conseguia ver a batalha interna em seu rosto, o medo de confrontar aquela mulher que a dominara por semanas. Mas então algo mudou. Vi seus ombros se endireitarem um pouco, seu queixo se erguer levemente. É meu, disse ela com a voz trêmula, mas audível. Minha mãe me deu antes de eu conhecer o Michael. Está apenas no meu nome. O silêncio que se seguiu foi denso, pesado. Linda nos encarava como se estivesse recalculando toda a situação. Eu podia ver as engrenagens girando em sua cabeça, buscando uma nova estratégia, uma nova maneira de contornar a situação a seu favor. Bem, disse ela finalmente com um sorriso forçado. Isso não muda nada, não é? Emily quer que estejamos aqui. Ela é tão doce, tão generosa. Ela não é como outras noras que conheci, que são egoístas e mesquinhas. Ela entende o valor da família. Ela estava usando a arma mais antiga do mundo, a culpa, fazendo parecer que qualquer objeção de Emily significaria que ela era uma pessoa ruim, uma esposa ruim, uma nora ruim. Emily, eu disse sem tirar os olhos de Linda, você quer que essas pessoas estejam aqui? Houve uma longa pausa. Todos os olhares estavam voltados para minha filha. Eu podia ver sua dificuldade em encontrar a resposta. Como anos de condicionamento do seu primeiro casamento a fizeram acreditar que ela tinha que ser boazinha. Ela tinha que agradar a todos. Que dizer o que realmente pensava a tornaria uma pessoa horrível. Emily começou com uma voz fraca. A verdade, querida, eu disse suavemente. Apenas a verdade. Ela respirou fundo, e quando falou sua voz estava mais firme. Não, eu não quero você aqui. Linda engasgou como se tivesse levado um tapa. Jéssica e Megan se entreolharam em choque. Até as crianças pararam de correr por um instante. Você não pode estar falando sério, disse Linda. Depois de tudo que fizemos por você, depois de te aceitarmos em nossa família, depois que meu filho te salvou de ser uma mulher divorciada e solitária. E ali estava a verdadeira face dessa mulher. Não o tom doce e manipulador, mas puro veneno. Salva, repeti, sentindo a raiva finalmente encontrar sua voz. Seu filho não salvou ninguém. Emily não precisava ser salva. Ela tinha a própria casa, a própria vida. Se alguém se beneficiou desse casamento foi ele. Como você ousa? Linda deu um passo em minha direção com os olhos fascando. Meu filho é um bom homem. Ele trabalha duro.
É ele quem paga as contas desta casa. Que contas? Perguntei. A de luz? A de água? Porque imagino que com 8 pessoas morando aqui, as contas devem estar bem altas ultimamente. Ela abriu a boca para responder, mas fechou-a rapidamente. Eu tinha tocado num ponto sensível. Emily, eu disse, virando-me para minha filha. Quem tem pago as contas de luz e água desde que eles chegaram? Ela olhou para baixo. Sim, eu tenho. O Michael disse que estava com pouco dinheiro este mês porque está economizando para um projeto. E a comida? Esta casa estava completamente abastecida quando saí há 3 semanas. Agora vejo que a despensa está quase vazia. Eu fiz as compras, admitiu Emily. 3 vezes esta semana, quase $800 no total. $800. Minha filha gastou $800 para alimentar essa família de aproveitadores em 2 semanas. E eles contribuíram com alguma coisa? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Emily balançou a cabeça negativamente. Voltei-me para Linda com um sorriso frio. Então, deixe-me ver se entendi corretamente. Vocês todos chegaram aqui e se instalaram na casa da minha filha, estão comendo a comida dela, usando os serviços públicos dela, dormindo na cama dela e, além disso, a transformaram em sua empregada doméstica. E tudo isso sem pagar um centavo sequer. Somos família, repetiu Linda, mas agora sua voz soava menos convicta. Na família não há cobranças. Você tem razão, respondi, assentindo lentamente. Na família não há cobranças, mas também não há exploração. Família não humilha. Família não transforma sua casa em sua prisão. Isso é ridículo, interrompeu Megan, levantando-se do sofá. Mãe, você não precisa ouvir isso. Quando Michael chegar, ele vai colocar esses dois no lugar deles. O Michael não vai fazer nada, eu disse com uma certeza que surpreendeu até a Emily, porque quando o Michael chegar, vocês todos já terão ido embora. A sala ficou completamente silenciosa. Até as crianças congelaram, sentindo a tensão no ar. O que você disse? Perguntou Linda lentamente com um tom ameaçador. Vocês me ouviram, respondi. Está na hora de vocês arrumarem as malas e irem embora. Todos vocês. Linda olhou para mim como se eu tivesse enlouquecido. Então, soltou uma risada seca e sem humor, repleta de desprezo. Você não pode nos expulsar, disse ela, cruzando os braços. Esta não é a sua casa, Sharon. É da sua filha e do meu filho. E pelo que sei, meu filho tem tanto direito de estar aqui quanto qualquer outra pessoa. Seu filho pode ficar se Emily assim decidir, respondi. Mas vocês não são bem-vindos. E quem vai nos mandar embora? Perguntou Jéssica com um sorriso zombeteiro. Você, uma senhora de 70 anos? Por favor. Caminhei em sua direção, lentamente, olhando-a diretamente nos olhos. Ela era mais alta do que eu, mais jovem. Provavelmente pensava que isso lhe dava alguma vantagem. Mas eu já tinha vivido 70 anos neste mundo. Criei minha filha sozinha depois que meu marido morreu quando Emily tinha apenas 5 anos. Trabalhei em escritórios cheios de homens que achavam que podiam me intimidar. Sobrevivi a perdas, traições e dores que essa garota mimada nem sequer consegue imaginar. Cuidado para não subestimar as mulheres mais velhas, eu disse em voz baixa, mas firme. Sobrevivemos a muita coisa para termos medo de pessoas como você. Jéssica deu um passo para trás, seu sorriso vacilando. Emily, disse Linda, ignorando-me completamente e virando-se para minha filha. Você não vai permitir isso, vai? Você não vai deixar sua mãe entrar aqui e causar problemas no seu casamento. Pense no Michael. Pense em como ele vai se sentir quando descobrir que você expulsou a família dele. E lá estava tudo de novo. A manipulação, a chantagem emocional, a maneira de fazer Emily duvidar de si mesma, de fazê-la sentir-se culpada por querer paz em sua própria casa. Vi Emily abrir a boca, provavelmente para ceder, para se desculpar, para dizer que estava tudo bem. Mas antes que ela pudesse falar, eu intervi. Michael pode sentir o que quiser, eu disse. Mas ele precisa entender que sua esposa merece respeito em sua própria casa. E se ele não conseguir entender isso, talvez precise se perguntar que tipo de homem ele é. Você está tentando destruir o casamento deles? Acusou Linda, elevando a voz. É isso que você está fazendo, não é? Você nunca gostou que sua filha encontrasse alguém. Você sempre quis mantê-la dependente de você. Essa acusação foi tão absurda que quase me fez rir. Eu, que gastei todas as minhas economias para dar independência à minha filha. Eu, que trabalhei em turnos duplos durante anos para garantir que ela nunca tivesse faltado nada. Eu, que rezei todas as noites para que ela encontrasse alguém que a fizesse verdadeiramente feliz. Não vou dignificar isso com uma resposta, disse simplesmente. Você tem 1 hora para arrumar suas coisas e sair desta propriedade. 1 hora? Megan gritou. Você está louco?
Temos malas, caixas, as crianças têm brinquedos por toda a casa. Então sugiro que comecem agora em vez de continuarem a discutir. David, que tinha ficado quieto o tempo todo fumando no jardim, finalmente entrou. Ele era um homem corpulento de uns 40 anos, com barriga de cerveja e uma expressão de tédio permanente. O que está acontecendo aqui? Perguntou, olhando entre a mãe e eu. Essa mulher está nos expulsando, disse a esposa, uma mulher magra com voz estridente que não tinha aberto a boca até então. Você acredita? Ela está nos expulsando. David me olhou de cima a baixo, me avaliando. Consegui ver o desprezo em seus olhos, a maneira como ele presumia que poderia me intimidar apenas por ser homem, apenas por ser maior. Senhora, disse ele com uma voz que tentava soar ameaçadora. Acho que a senhora está um pouco confusa. Esta é a casa do meu irmão e nós somos os convidados dele, então você não tem autoridade para nos dizer nada. Tirei meu celular do bolso. Um gesto simples, mas que deixou todos tensos. O que você vai fazer? Perguntou Linda, desconfiada. Chamar a polícia. Não seja ridícula. Eles não vão fazer nada. Não cometemos nenhum crime. Não vou chamar a polícia, eu disse, discando um número que sabia de cor. Vou ligar para o meu advogado. Vi as expressões mudarem. O advogado? Essa palavra tem poder. Tem peso. Significa consequências legais, documentos, coisas oficiais que não podem ser ignoradas ou manipuladas com conversa fiada. O telefone tocou 2 vezes antes que ele atendesse. Sharon, que surpresa! Como você está? Olá, Richard, eu disse em voz alta, certificando-me de que todos pudessem ouvir. Preciso que você me esclareça algo sobre a escritura da casa de campo que compramos para Emily no ano passado. Claro, pode falar. A casa está somente em nome dela, correto? O marido dela não tem nenhum direito de propriedade. Correto. É um bem particular adquirido antes do casamento. Está totalmente em nome dela. Por quê? Há algum problema? Há pessoas na propriedade que se recusam a sair mesmo depois de terem sido solicitadas a fazê-lo. Minha filha pode legalmente exigir que elas saiam? Com certeza. É propriedade privada dela. Se ela pedir para alguém sair e essa pessoa se recusar, isso configura invasão de propriedade. Ela pode chamar a polícia e eles terão que escoltá-la para fora. Olhei para Linda enquanto ela ouvia cada palavra vinda do telefone. O rosto dela empalideceu. E se forem parentes do marido dela? Perguntei. Não importa. A lei é clara. Propriedade privada significa que o dono decide quem pode estar lá e quem não pode. O fato de serem parentes do marido não lhes confere nenhum direito legal. Perfeito. Muito obrigada, Richard. Se eu precisar de mais alguma coisa, ligo para você. Desliguei o telefone e o guardei no bolso. O silêncio na sala era absoluto. Vocês ouviram isso? Perguntei, olhando para cada um deles. Se você não sair desta propriedade em 1 hora, Emily vai chamar a polícia. E acredite, você não quer que isso aconteça. Os policiais não são nada gentis quando precisam remover invasores de propriedade privada. Isso é inacreditável, murmurou Linda. Absolutamente inacreditável. Espere só até o Michael descobrir. Espere até ele saber que a própria esposa expulsou a família dele para a rua. Michael tem o direito de ter a opinião dele, eu disse. Mas esta é a realidade. A família dele abusou da hospitalidade de Emily. Transformaram a casa dela em um hotel particular. Gastaram o dinheiro dela, tomaram posse do espaço dela e a trataram como uma empregada. E agora isso acabou. Não fizemos nada disso, gritou Megan. Emily está exagerando como sempre. Ela é tão dramática. Dramático, repeti, sentindo a temperatura da minha voz cair perigosamente. As mãos da minha filha estão destruídas de tanto limpar e cozinhar para você. Ela não dorme na própria cama há 2 semanas porque sua mãe se apropriou dela. Ela gastou $800 em comida que você devorou sem contribuir com 1 centavo. E você a chama de dramática? Megan abriu a boca para responder, mas nada saiu porque ela sabia que era verdade. Todos sabiam. Mãe, disse Emily com a voz trêmula, parada na porta da cozinha. O que vai acontecer quando Michael chegar? Era a pergunta que pairava no ar o tempo todo. Isso depende dele, respondi honestamente. Ele pode ficar bravo. Ele pode tentar defender a família. Ou pode encarar isso como realmente é, uma intervenção necessária para proteger o casamento e a saúde mental da esposa. Ele vai ficar do nosso lado, disse Linda com convicção. Meu filho sabe onde estão suas lealdades. Ele sabe que a família vem em primeiro lugar. A família dele agora é a Emily, eu disse, olhando diretamente para ela. Quando ele se casou com ela, ela se tornou a prioridade dele, não você. É o que você pensa, retrucou Linda, cuspindo as palavras.
Mas um filho é sempre um filho. Laços de sangue são mais fortes do que qualquer certidão de casamento. E ali estava a verdadeira verdade. A crença profundamente enraizada dessa mulher de que seu filho sempre lhe pertenceria, de que nenhuma esposa jamais poderia ser mais importante do que a mãe dele. Era uma batalha que Emily jamais poderia vencer, não enquanto Michael permanecesse preso às manipulações de Linda. Vocês têm 50 minutos, eu disse, olhando para o meu relógio. Sugiro que parem de conversar e comecem a arrumar as malas. Por um instante, ninguém se mexeu. Todos ficaram ali parados, me encarando como se esperassem que eu cedesse, que dissesse que era tudo uma brincadeira, que é claro que podiam ficar. Mas eu não me mexi. Permaneci firme, de braços cruzados e com uma expressão que deixava claro que eu não ia mudar de ideia. Finalmente, foi David quem falou. Isso é ridículo. Vou ligar para o Michael. Ele pegou o celular e descou. Todos ficamos em silêncio enquanto o telefone tocava. 1, 2, 3 vezes. Caixa postal. Ele não está atendendo, murmurou, guardando o telefone frustrado. Então sugiro que você comece a arrumar suas coisas e explique a situação para ele quando finalmente atender, eu disse sem nenhuma compaixão. Linda me lançou um olhar fulminante. Se olhares matassem, eu estaria morta no chão. Mas já enfrentei olhares piores. Já enfrentei chefes que gritaram comigo, médicos que me deram más notícias, gerentes de banco que me disseram que eu não me qualificava para empréstimos. Um olhar furioso de uma mulher manipuladora não me faria recuar. Tudo bem, disse ela finalmente com a voz gélida. Nós vamos, mas isso não acabou. Michael vai saber exatamente o que aconteceu aqui hoje. E ela se virou para minha filha com uma expressão de profunda decepção. Emily, espero que você esteja preparada para as consequências de culpar seu marido por defender sua mãe em vez do seu casamento. Foi sua última flecha, sua última tentativa de plantar sementes de dúvida e culpa no coração de Emily. E por um segundo eu vi funcionar. Vi os olhos da minha filha se encherem de medo, seus ombros encolherem. Emily não está culpando ninguém. Intervi antes que Linda pudesse causar mais danos. Ela está defendendo seu direito de viver em paz em sua própria casa. Se Michael tem um problema com isso, o problema é dele, não dela. Linda fez um som de desdém e saiu pisando duro em direção ao quarto principal, aquele que ela ocupava como se fosse seu. Jessica e Megan a seguiram, murmurando entre si, em voz alta o suficiente para que ouvíssemos palavras como ingrata e horrível. David ficou mais um instante, olhando para mim com algo entre respeito e ressentimento. Você sabe que isso vai causar uma guerra na família, não é? Se defender minha filha causar uma guerra, respondi calmamente, que assim seja. Ele balançou a cabeça e saiu para pegar as coisas dos filhos. Sua esposa veio logo atrás, lançando-me olhares fulminantes enquanto recolhia os brinquedos do chão. Quando finalmente ficamos sozinhos na sala, Emily desabou no sofá, tremendo. Sentei-me ao lado dela e a abracei forte, como quando ela era pequena e tinha pesadelos. Fiz a coisa certa, mãe? Perguntou ela com a voz embargada. Ou acabei de destruir meu casamento? Querida, eu disse, acariciando seus cabelos. Um casamento que só sobrevive se você aceitar ser maltratada não é um casamento que vale a pena salvar. Mas eu amo Michael. Eu sei. E talvez ele também te ame. Mas o amor não basta se não vier acompanhado de respeito. E a família dele não te respeita. E pior, ele não te defendeu deles. Ficamos assim por vários minutos, ouvindo o som de malas sendo arrastadas, gavetas abrindo e fechando, vozes discutindo em cômodos distantes. O som de uma invasão finalmente sendo desmantelada. Estou com medo, admitiu Emily. Tenho medo que o Michael me deixe. De ficar sozinha de novo, de fracassar em outro casamento. Escute com atenção, eu disse, segurando o rosto dela entre minhas mãos para que ela me olhasse nos olhos. Se o Michael te deixar porque você não permitiu que a família dele te maltratasse, então ele te fez um favor, porque isso significaria que ele nunca foi o homem que você pensava que ele fosse, e você merece coisa melhor. Mas eu tenho 43 anos, mãe. Quem vai me querer nessa idade? Eu já fracassei uma vez. Você não falhou em nada, interrompi-a firmemente. Seu primeiro marido era um abusador. Isso não foi culpa sua. E se esse casamento não der certo, a culpa também não será sua. A culpa é dos homens que não sabem valorizar as mulheres extraordinárias que têm ao seu lado. Ela apoiou a cabeça no meu ombro e chorou. Não era o grito silencioso da cozinha, nem o grito histérico do jardim. Era um grito de alívio, de libertação, de anos reprimindo emoções, porque ela precisava ser forte, porque precisava manter a paz, porque precisava ser a boa esposa, a boa nora, a boa mulher. Meia hora depois, ouvimos o som de veículos chegando. Meu coração acelerou um pouco. Michael estava ali.
Emily ficou tensa ao meu lado imediatamente, enxugando as lágrimas rapidamente. Está tudo bem, eu disse, apertando a mão dela. Estou aqui. Você não está sozinha. A porta se abriu e Michael entrou. Ele era um homem de estatura mediana, com os cabelos começando a ficar grisalhos nas têmporas. Atrás dele estava seu pai, um senhor quieto que raramente falava em reuniões de família. O que está acontecendo aqui? Perguntou Michael, olhando para as malas empilhadas na sala de estar. Por que todo mundo está arrumando as malas? Vocês vão viajar ou algo assim? Linda saiu do quarto furiosa, como uma nuvem de tempestade, com o rosto vermelho de raiva. Michael, graças a Deus você está aqui. Sua sogra enlouqueceu. Ela está nos expulsando de casa. Michael olhou para mim confuso, depois para Emily. O quê? Do que ela está falando? Michael. Emily começou com a voz trêmula, mas eu me levantei e falei por ela. Pedi à sua família que deixasse esta propriedade porque eles têm abusado da hospitalidade da Emily por 2 semanas. Abusando? Michael repetiu como se a palavra não fizesse sentido. Eles são minha família. Eu disse a eles que podiam ficar o tempo que precisassem. Esta não é a sua casa para fazer esses convites, eu disse calmamente, mas com firmeza. Como assim não é minha casa? Perguntou ele, com a voz elevada. Sou marido da Emily. Moro aqui. É claro que é minha casa. Morar em uma casa não a torna legalmente sua, expliquei. Esta propriedade está exclusivamente em nome de Emily. É um bem particular que ela adquiriu antes de se casar com você. Você não tem nenhum direito de propriedade sobre esta casa de campo. Observei sua expressão mudar, enquanto processava essa informação que ele claramente desconhecia ou havia escolhido ignorar. Isso não importa. Somos casados. O que é dela é meu. Não neste caso, eu disse, balançando a cabeça. E mesmo que fosse legalmente compartilhado, o que não é, você ainda não tem o direito de convidar pessoas que maltratam sua esposa para a casa dela. Maltratam? Michael se virou para a mãe. Do que ela está falando? Você a maltratou? Linda fez sua melhor cara de vítima inocente. Claro que não, filho. Temos sido extremamente gentis com a Emily. Ela está exagerando como sempre. Você sabe como ela é. Como estou? A voz de Emily cortou o ar, repentinamente forte. Ele se calou, visivelmente desconfortável, encurralado entre a mãe e a esposa. Estou exagerando quando digo que choro porque sua mãe está dormindo na nossa cama e eu estou no sofá? Emily continuou com a voz trêmula, mas firme. Estou exagerando quando gasto todo o meu dinheiro alimentando sua família enquanto você economiza para um projeto? Estou exagerando quando levanto às 5 da manhã para preparar o café da manhã para 8 pessoas e vou dormir às 11 da noite depois de limpar a bagunça de todo mundo? Emily, você está sendo dramática, disse Michael. Mas sua voz soava menos convencida. Não, disse Emily, dando um passo em sua direção. Não estou sendo dramática. Estou exausta. Estou magoado. E estou cansado de você me ignorar quando digo que sua família está me machucando. Michael abriu a boca para responder, mas não encontrou palavras. Eu o vi olhar para a mãe, depois para Emily e por fim para mim. Ele estava procurando uma saída, uma maneira de resolver isso sem ter que tomar partido. Mas essa opção já não existia. Michael, disse Linda com sua voz suave e manipuladora, sua esposa está deixando a mãe dela vir aqui e destruir nossa família. Você vai permitir isso? Vai deixar uma estranha nos separar? Eu não sou uma estranha, disse com voz gélida. Sou a mulher que comprou esta casa para a filha, a mulher que está protegendo a filha de abusos. E se você vê isso como algo negativo, então o problema é você. Ninguém está abusando de ninguém, insistiu Linda. Somos uma família. Famílias vivem juntas. Elas se ajudam. Compartilham espaços. E o que você compartilhou? Perguntou Emily com a voz agora mais firme e confiante. O que você contribuiu para esta casa além de me dar mais trabalho? Silêncio. Ninguém respondeu porque não havia resposta. Estou perguntando a vocês, continuou Emily, olhando para cada membro da família de Michael. Quanto dinheiro vocês gastaram com comida, com a eletricidade, com a água que desperdiçam em banhos de 40 minutos? Com o gás que usam quando deixam o fogão ligado a manhã toda? Eu não sabia que você estava contando, resmungou Jéssica sarcasticamente. Eu não estou contando, retrucou Emily. Mas quando você gasta $800 em 2 semanas com comida para pessoas que nem sequer agradecem, você começa a perceber. Michael empalideceu. $800? Sim, Michael. $800 do meu dinheiro. Porque você disse que estava apertado de grana este mês.
Mas aparentemente você não está tão apertado a ponto de não querer sair com seu pai para ver terrenos. O que provavelmente significava tomar café da manhã e beber cerveja enquanto eu cozinhava para sua família. Vi algo mudar na expressão de Michael. Uma pequena rachadura em sua fachada de que tudo estava bem. Emily, eu não sabia que você se sentia assim, disse ele em voz mais baixa. Eu te disse, ela respondeu. E agora havia lágrimas em seus olhos, mas também havia fogo. Eu te disse 3 vezes. Na primeira vez você me disse que eu estava exagerando. Na segunda vez, você me disse que sua mãe só estava tentando ajudar. Na terceira vez, você ficou bravo comigo e disse que o problema era meu, não da sua família. Filho, interrompeu Linda. Não deixe que ela te manipule. Ela está usando lágrimas para te fazer sentir culpado. Chega! Michael gritou de repente, surpreendendo a todos nós. Já chega, mãe. Linda recuou como se tivesse levado um soco. Ela claramente não estava acostumada a que o filho falasse com ela daquele jeito. Você sabia que a Emily não dorme na nossa cama desde que você chegou? Perguntou Michael à mãe, com a voz embargada pela emoção contida. Você sabia que ela tem dormido no sofá? Você sequer se deu ao trabalho de perguntar se ela estava confortável? Eu tenho problemas de coluna, gaguejou Linda. Preciso de um colchão firme. Achei que a Emily entenderia. E por que você não dormiu em um dos quartos de hóspedes? Perguntou Michael. Por que você teve que ficar com o nosso quarto? Linda não tinha resposta para isso. Porque a verdade era óbvia. Ela havia tomado o quarto principal porque podia, porque ninguém a havia impedido, porque queria estabelecer domínio sobre o território. Michael passou as mãos pelo rosto, respirando fundo. Quando ele falou novamente, sua voz soava cansada, derrotada. Mãe, acho que você deveria ir. O quê? Linda olhou para ele como se ele a tivesse traído da pior maneira possível. Michael, você não pode estar falando sério. Eu sou sua mãe. Eu sei e amo vocês. Mas a Emily tem razão. Todos vocês se aproveitaram da bondade dela. E eu deixei acontecer porque não queria ver o que estava acontecendo. Michael, por favor, a voz de Linda agora era pura súplica. Não faça isso. Não me faça sentir como se eu fosse uma pessoa ruim. Eu só queria passar um tempo com a minha família. Você poderia passar um tempo conosco sem precisar morar aqui, disse Michael firmemente. Você poderia nos visitar nos fins de semana. Poderíamos sair para jantar juntos. Mas isto, disse ele, apontando para as malas, a bagunça, a tensão no ar. Isto não é uma visita. Isto é uma invasão. As palavras que eu havia dito antes agora saíam da boca do próprio filho dela. E doíam ainda mais vindas dele. Jéssica deu um passo à frente, o rosto vermelho de raiva. Não acredito que você está nos expulsando por causa dessa mulher. Sua própria família, Michael. As pessoas que estavam lá quando você nasceu, quando você cresceu, quando você precisou de nós. E sou grato por isso, disse Michael, olhando para ela. Mas Emily é minha esposa. Ela também é minha família agora. E vocês a trataram como se ela fosse uma empregada na própria casa. Como esperavam que eu reagisse quando finalmente abrisse os olhos? Você não abriu os olhos, retrucou Megan, cuspindo as palavras. Você sofreu lavagem cerebral. Aquela velha. Ela apontou para mim com desprezo. Dei um passo em direção a ela. Cuidado com o que você diz, garota. Vim aqui porque encontrei minha filha chorando na própria cozinha, exausta, humilhada e tratada pior do que um cachorro. E se isso lhe parece um problema, então você não tem ideia do que significa família. Sharon tem razão, disse uma voz que não esperávamos ouvir. O pai de Michael, que havia permanecido em silêncio durante todo esse tempo, finalmente falou. Linda, o que fizemos foi errado. Eu sabia desde o início, mas não disse nada porque nunca digo nada. Mas desta vez, não posso ficar calado. Linda se virou para o marido, em choque. Você também? Meu próprio marido vai se voltar contra mim. Não sou contra você, disse ele com voz cansada. Sou contra o que fizemos. Nos aproveitamos da bondade de Emily. Eu a vi trabalhar como uma escrava nesses últimos dias, e não fiz nada para impedi-la. E tenho vergonha disso. Houve um momento de silêncio absoluto. Linda olhou para o marido como se não o reconhecesse. Seus filhos a olhavam, esperando que ela dissesse algo que os defendesse, que de alguma forma transferisse a culpa para os outros. Mas pela primeira vez, Linda ficou sem palavras. Seu arsenal de manipulação, suas táticas de culpa, suas estratégias de vítima, tudo havia falhado. Ela estava sendo confrontada não apenas por estranhos, mas também por seu próprio filho e seu próprio marido. Termine de arrumar as malas, disse Michael finalmente, com a voz firme, apesar da dor visível em seus olhos. Você pode ficar no meu antigo apartamento. Eu ainda tenho as chaves. Fica na cidade. Tem 2 quartos.
Não é grande, mas é suficiente até você encontrar outro lugar. Não vou a lugar nenhum, disse Linda, endireitando as costas, tentando recuperar um pouco de dignidade. Se formos embora, você vem conosco, Michael. Essa é a única opção. Olhei para Michael, esperando aquele era o momento da verdade. O momento em que ele teria que escolher entre a manipulação da mãe e o respeito pela esposa. Michael olhou para a mãe e depois para Emily, que estava ao meu lado com lágrimas escorrendo pelo rosto, mas de cabeça erguida. Consegui ver a batalha interna em seu rosto, anos de condicionamento contra o que ele sabia ser certo. Não, mãe, disse ele finalmente. Vou ficar aqui com minha esposa, na casa dela, onde eu deveria ter estado o tempo todo, defendendo-a em vez de deixar que ela fosse tratada assim. Linda deu um suspiro como se tivesse levado um tapa. Seus olhos se encheram de lágrimas. Mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de raiva, de impotência, de saber que ela havia perdido o controle que exercera sobre o filho durante 45 anos. Você vai se arrepender disso, disse ela com a voz trêmula. Quando ela te decepcionar, quando este casamento fracassar, assim como o primeiro, você vai se arrepender de ter escolhido uma estranha em vez de um filho da sua própria família. Emily não é uma estranha, disse Michael com uma firmeza que eu nunca tinha ouvido antes. Ela é minha esposa, e se este casamento fracassar, será porque eu não a protegi quando deveria, não porque ela não valesse a pena. Linda olhou para todos nós com uma mistura de dor e fúria que parecia consumi-la por dentro. Por um instante, pensei que ela continuaria discutindo, que lançaria mais acusações, mais manipulações. Mas algo na expressão de Michael, na firmeza de sua postura, a fez entender que essa batalha estava perdida. Tudo bem, disse ela por fim, com a voz gélida. Nós iremos. Mas não espere que eu fale com você novamente. Nem com você, Michael, nem com você, Emily. Você fez sua escolha. Agora terá que conviver com as consequências. Ela se virou e marchou em direção ao quarto principal para terminar de arrumar as malas. Jéssica e Megan a seguiram, lançando-nos olhares de puro ódio. David e sua esposa juntaram apressadamente as coisas dos filhos, murmurando entre si sobre ingratidão e desrespeito. O pai de Michael permaneceu por mais um instante. Ele caminhou até Emily e colocou a mão em seu ombro. Sinto muito, disse ele simplesmente. Eu deveria ter dito algo antes. Eu deveria ter te defendido. Emily assentiu com a cabeça, sem conseguir falar por causa das lágrimas que agora lhe corriam livremente. Ele também assentiu e saiu para ajudar a colocar as malas no carro. Michael afundou no sofá, com a cabeça entre as mãos. Eu conseguia vê-lo tremendo, processando tudo o que acabará de acontecer. Ele havia desafiado a mãe pela primeira vez na vida. E mesmo tendo feito a coisa certa, era evidente que aquilo lhe custava cada fibra do seu ser. Fui até Emily e a abracei. Ela se agarrou a mim como se eu fosse sua tábua de salvação, soluçando contra meu ombro. Não eram lágrimas de tristeza, não completamente. Eram lágrimas de alívio, de libertação, de anos suportando tudo em silêncio, finalmente chegando ao fim. Os próximos 30 minutos foram um caos organizado. Malas sendo arrastadas, caixas sendo carregadas, crianças chorando porque não queriam ir embora. Linda percorria a casa com a dignidade ferida de uma rainha destronada, recolhendo cada pequeno objeto que lhe pertencia, como se cada um fosse a prova da injustiça que sofrerá. A certa altura, Jéssica tentou levar um candeeiro decorativo da sala de estar. Esse candeeiro fica aqui, disse eu em tom firme. Eu comprei, mentiu Jéssica descaradamente. Não, eu comprei, disse Emily, elevando a voz pela primeira vez. Há 8 meses, naquela loja de antiguidades no centro. Custou $120 e paguei em dinheiro vivo. Posso te mostrar o recibo se quiser. Jéssica deixou cair o abajur com raiva e saiu da casa sem dizer mais nada. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, todas as sacolas estavam nos carros. Havia 2 veículos estacionados do lado de fora. O carro de Linda e a caminhonete de David. As crianças já estavam com os cintos de segurança afivelados, ainda chorando e perguntando por que tinham que ir embora. Linda saiu de casa pela última vez carregando sua bolsa. Ela parou na porta, olhando para todos nós com uma expressão que tentava ser desdenhosa, mas não conseguia esconder completamente a dor. Michael, disse ela com a voz tremendo levemente. Última chance. Venha conosco. Não deixe que essas mulheres destruam nossa família. Michael, que estava ao lado de Emily com o braço em volta dela, balançou a cabeça lentamente. Eu já tomei minha decisão, mãe. Meu lugar é aqui. Linda apertou os lábios formando uma linha fina. Que assim seja. Mas quando você perceber seu erro, quando vir que escolheu errado, não venha me procurar. Esta porta se fecha hoje e não se abrirá novamente. Essa é a sua escolha, disse Michael, com a voz calma, mas firme.
Eu só estou escolhendo minha esposa. Você é quem está transformando isso em uma guerra. Linda não respondeu. Ela simplesmente se virou e caminhou até seu carro, com as costas eretas e a cabeça erguida. Jessica e Megan entraram no carro com ela. David, sua esposa e seus filhos entraram na caminhonete. O pai de Michael foi o último a entrar, lançando-nos um último olhar de desculpas antes de fechar a porta do veículo. Os motores ligaram. Os carros começaram a se mover lentamente pela estrada de cascalho em direção ao portão. Emily, Michael e eu ficamos na varanda observando-os partir. Ninguém disse nada. Só ouvimos o barulho dos pneus rangendo na brita, o som dos motores e depois, o silêncio quando eles finalmente desapareceram de vista. Emily foi a primeira a se mexer. Ela se virou para Michael e o abraçou forte, soluçando contra o peito dele. Ele a abraçou de volta, e suas próprias lágrimas finalmente caíram. Me desculpe, Michael sussurrou repetidas vezes. Me desculpe mesmo, Emily. Eu deveria ter te escutado. Eu deveria ter te defendido desde o começo. Me desculpe. Ela não conseguiu responder. Apenas chorou e o abraçou como se tivesse medo de que ele também fosse embora. Deixei-os a sós para terem o seu momento. Fiquei na varanda, olhando para a estrada vazia, sentindo o peso de tudo o que acabará de acontecer. Não me sentia vitorioso. Não me sentia feliz. Eu me sentia cansada, aliviada e esperançosa de que talvez, só talvez, isso marcasse um novo começo para minha filha. Depois de alguns minutos, caminhei até elas e coloquei a mão no ombro de Emily. Vocês duas estão bem? Perguntei suavemente. Emily assentiu com a cabeça, enxugando o rosto. Sim, mãe. Acho que sim. Michael olhou para mim com os olhos vermelhos. Sharon, eu não sei o que dizer. Você estava certa em tudo. E eu fui um covarde. Você não foi covarde, eu disse honestamente. Você estava preso entre duas lealdades. Isso não é fácil para ninguém. O importante é que você finalmente fez a escolha certa. Você acha que eu fiz a coisa certa? Perguntou ele, com a voz incerta. Ela é minha mãe. Minha família. Sua família agora é Emily, eu disse com firmeza. E sim, você fez a coisa certa. Uma mãe que realmente te ama jamais te colocaria na posição de ter que escolher entre ela e a sua felicidade. Ela te obrigou a escolher, não você. Ele assentiu lentamente, processando minhas palavras. Vai levar tempo, disse ele, para assimilar tudo isso, o que aconteceu. Eu sei, eu disse, e tudo bem. Tire o tempo que precisar, mas enquanto isso, cuide da sua esposa. Ela precisa de você agora mais do que nunca. Eu vou, prometeu ele, olhando para Emily com uma ternura que me deu esperança. Eu prometo, Emily, nunca mais vou deixar ninguém te tratar assim. Nunca mais vou te ignorar quando você me disser que algo está errado. Emily olhou-o nos olhos. Mesmo? É verdade, disse ele, segurando o rosto dela entre as mãos. Você é a coisa mais importante da minha vida. E eu deveria ter te mostrado isso desde o começo. Eles se beijaram, um beijo suave, cheio de desculpas e promessas. E eu, sentindo que meu trabalho ali estava feito, comecei a caminhar em direção à minha caminhonete. Você já vai embora, mãe? Perguntou Emily, se afastando de Michael. Vocês duas precisam de um tempo a sós, eu disse, para conversar, para se curar, para recomeçar. Mas você virá amanhã, ela pediu em voz baixa, ainda precisando da minha presença, do meu apoio. Virei sempre que precisar, eu disse, sorrindo. Mas por agora, está é a sua casa, o seu espaço, a sua vida, e você precisa vivê-la sem a sua mãe vigiando cada passo. Ela sentiu, compreendendo, mas viu um brilho de lágrimas em seus olhos. Obrigada, mãe, por tudo, por me defender, por não me deixar me perder. Eu nunca vou deixar você se perder, eu disse, abraçando-a uma última vez. É isso que as mães fazem. Estamos presentes nos momentos mais sombrios, lembrando nossas filhas de quem elas realmente são. Entrei na minha caminhonete e liguei o motor. Antes de sair, abaixei o vidro e olhei para eles uma última vez. Michael, eu disse, chamando sua atenção. Cuide bem dela, porque se eu a encontrar chorando naquela cozinha de novo, da próxima vez não vou expulsar só a sua família. Vou expulsar você também. Eu não estava brincando, e ele sabia disso. Ele assentiu solenemente. Não vai acontecer de novo. Tenha minha palavra. Ótimo. Engatei a marcha e comecei a dirigir pela estrada de cascalho. Pelo retrovisor, pude vê-los juntos na varanda, abraçados, me observando partir. Eles pareciam pequenos à distância, frágeis, mas também unidos de uma forma que nunca haviam estado antes. Voltei dirigindo para a cidade com a mente repleta de tudo o que havia acontecido. Minhas mãos tremiam levemente no volante, não de medo, mas da adrenalina que ainda corria em minhas veias. Eu havia confrontado Linda e toda a sua família.
Eu havia defendido minha filha de uma maneira que nunca imaginei que precisaria fazer novamente. E embora me sentisse exausta, também me sentia viva de uma forma que não experimentava há anos. Quando cheguei ao meu apartamento na cidade, já estava quase escuro. Os postes de luz começavam a acender e eu podia ouvir os sons familiares do trânsito, as vozes dos vizinhos, a vida urbana que tinha sido meu lar por tanto tempo. Preparei um chá de camomila e sentei na minha poltrona favorita, aquela que eu havia comprado há 20 anos, que conhecia cada curva do meu corpo cansado. Meu telefone tocou. Era a Emily. Mãe. Sua voz soava diferente, mais leve, mais livre. Você chegou bem em casa? Sim, querida. Estou em casa tomando meu chá. Eu e o Michael estivemos conversando, disse ela. Conversando de verdade pela primeira vez em semanas. Ele se desculpou por tudo. Por não me ouvir, por não me defender, por deixar a família dele me tratar daquele jeito. E o que você disse a ele? Eu disse que o perdoava, mas que as coisas precisavam mudar. Que se fossemos ficar juntos, eu precisava saber que ele estaria do meu lado quando importasse. Que eu nunca mais me sentiria tão sozinha no meu casamento. E o que ele disse? Ele chorou, mãe. Ele realmente chorou. Ele disse que estava envergonhado de si mesmo, de como deixou as coisas chegarem a esse ponto, de como foi condicionado a obedecer à mãe sem perceber que estava traindo a esposa. Senti meu peito relaxar um pouco. Talvez Michael realmente tivesse aprendido algo com tudo isso. Talvez esse casamento ainda tivesse uma chance. Que bom, querida. De verdade. Vamos limpar a casa juntas, continuou Emily. A casa inteira. Troque os lençóis, lave tudo que eles tocaram, reorganize os espaços. Michael diz que quer que a casa volte a ser nossa e não uma lembrança do que aconteceu. É uma boa ideia, eu disse. Às vezes precisamos limpar fisicamente um espaço para sermos capazes de nos curar emocionalmente. Mãe. Sua voz ficou mais suave, mais vulnerável. Você acha que sou uma pessoa má por expulsar a família de Michael? Não, respondi sem hesitar. Você é uma mulher que finalmente lutou pelo seu direito de viver com dignidade em sua própria casa. Isso não faz de você uma pessoa má. Isso te torna forte. A mãe dele disse coisas horríveis antes de ir embora. Ela disse que eu destruía a família dela, que eu era um manipulador, que Michael se arrependeria de ter me escolhido. Essas são as palavras de uma mulher que perdeu o controle, eu disse firmemente. Elas não têm nada a ver com você e tudo a ver com ela. Linda está acostumada a manipular o filho, a ter poder sobre ele. Quando você e eu a confrontamos, esse poder desapareceu. E isso a aterroriza. Você acha que ele algum dia vai me perdoar? Quer dizer, se o relacionamento dele com a mãe dele ficar arruinado por causa disso. Emily, eu interrompi. Escute. Você não estragou nada. Linda arruinou o próprio relacionamento com o filho ao colocá-lo numa situação impossível. Uma boa mãe quer ver seu filho feliz, mesmo que isso signifique dar um passo para trás. Ela não fez isso. Ela escolheu o controle em vez do amor. Essas são as consequências das ações dela, não das suas. Ouvi sua respiração do outro lado da linha, processando minhas palavras. Obrigada, mãe, por ter vindo hoje, por não ter me deixado sozinha. Eu nunca vou te deixar sozinha, prometi. Mas agora preciso que você seja forte, que se mantenha firme nos seus limites. Porque Linda vai tentar voltar. Ela vai ligar para o Michael. Ela vai se fazer de vítima. Ela vai tentar manipulá-lo para que ele se sinta culpado. E quando isso acontecer, vocês dois precisam estar unidos. Estaremos, disse Emily com uma determinação que me encheu de orgulho. Michael me prometeu que não deixará sua mãe manipulá-lo novamente. Ele diz que vai estabelecer limites claros. Eles podem se ver, mas em locais neutros e por curtos períodos. Nunca mais morarão conosco. Nunca mais haverá invasões surpresa. Parece justo, eu disse. Michael tem o direito de ter um relacionamento com a mãe, se quiser, mas esse relacionamento não pode custar a sua paz de espírito. Conversamos por quase mais uma hora. Ela me contou como encontraram coisas escondidas por toda a casa, pertences da família de Michael que eles haviam deixado lá de propósito para ter uma desculpa para voltar. Um lenço da Linda no armário, brinquedos das crianças embaixo do sofá, a escova de dentes da Jéssica ainda no banheiro. Estou empacotando tudo e enviando para eles, disse Emily. Não quero nada deles aqui. Quando finalmente desliguei o telefone, fiquei sentada na minha poltrona por um longo tempo, olhando pela janela para as luzes da cidade. Pensei na minha própria mãe, que havia falecido há 30 anos. Fiquei pensando se ela teria se orgulhado do que eu fiz hoje, de como defendi minha filha. Acho que sim. Acho que ela entenderia que às vezes, amar significa ser feroz. Significa enfrentar dragões. Significa dizer não quando todos esperam que você diga sim.
Os dias seguintes foram tranquilos. Emily me ligava todas as noites para me contar como as coisas estavam indo. Ela e Michael estavam trabalhando no casamento, conversando de verdade pela primeira vez sobre expectativas, limites e família. Eles estavam fazendo terapia de casal, algo que Emily havia sugerido e que Michael aceitou sem resistência. A terapeuta diz que Michael tem o que chamam de simbiose com a mãe, explicou Emily em uma de nossas ligações, que ele nunca desenvolveu limites saudáveis entre ele e ela, e é por isso que é tão difícil para ele dizer não. E o que Michael diz sobre isso? Ele diz que faz sentido, que sempre sentiu que precisava agradar a mãe para ser um bom filho, que a ideia de desapontá-la o aterrorizava mais do que qualquer outra coisa. Pelo menos ele está reconhecendo, eu disse. Esse é o primeiro passo. Uma semana após o incidente, Linda começou a ligar. Primeiro, ela ligou diretamente para Michael, mas ele não atendeu. Depois começou a enviar mensagens de texto, cada uma mais manipuladora que a anterior. Emily me leu algumas delas. Seu pai está doente de preocupação por sua causa. Não consigo dormir pensando em como meu próprio filho me traiu. Espero que você esteja feliz por saber que destruiu sua mãe. Como Michael está reagindo? Perguntei. Ele não está, disse Emily, satisfeita. A terapeuta disse para ele não se envolver com a manipulação, para só responder quando ela puder conversar sem tentar fazê-lo se sentir culpado. Até agora ela não conseguiu. Ótimo, eu disse. Estabelecer limites é a parte mais difícil, principalmente no começo, mas fica mais fácil com o tempo. 2 semanas depois, recebi minha própria ligação da Linda. Era tarde da noite, quase 22 horas. Sharon. Sua voz soava diferente, mais suave, mais vulnerável. Eu preciso falar com você. Sobre o quê? Perguntei cautelosamente. Sobre o que aconteceu, sobre meu filho, sobre tudo. Havia algo em seu tom de voz que me fez hesitar. Ela não parecia a mulher manipuladora e furiosa que havia saído daquela casa 2 semanas atrás. Parecia cansada, talvez até arrependida. Tudo bem, eu disse finalmente. Fale. Eu não percebi, ela começou com a voz tremendo um pouco. Eu não percebia o que estava fazendo, como estava tratando a Emily. Na minha cabeça eu estava apenas fazendo parte da família, ajudando e estando presente. Mas meu marido me fez enxergar que não era bem assim. Que eu era abusivo, completei quando ela não conseguiu dizer a palavra. Silêncio, depois um som que parecia um soluço abafado. Sim, ela admitiu finalmente. Abusivo. Essa palavra tem me assombrado. Eu nunca pensei que fosse o tipo de pessoa que faria alguém se sentir assim. Mas você fez isso, eu disse, sem suavizar minhas palavras. Você transformou a casa de Emily em sua prisão. Você a tratou como uma serva. E quando ela tentou se defender, você a fez sentir como se ela fosse a errada. Eu sei, disse Linda, com a voz embargada. Eu sei disso agora, e não sei como consertar. O Michael não atende minhas ligações. A Emily provavelmente me odeia. E eu só quero meu filho de volta. Então comece respeitando os limites dele, eu disse firmemente. Pare de ligar para ele 20 vezes por dia. Pare de mandar mensagens tentando fazê-lo se sentir culpado. Pare de focar em você e na sua dor e comece a reconhecer a dor que você causou. Mas dói, sim, disse Linda, com a voz embargada. Dói não poder falar com meu filho. Dói saber que o perdi. Você não o perdeu, respondi. Mas vai perdê-lo se continuar fazendo a mesma coisa. Michael precisa de espaço. Ele precisa de tempo para se curar e fortalecer o casamento. E se você realmente o ama, você lhe dará esse tempo sem esperar nada em troca. E se ele nunca me perdoar? Então você terá que conviver com as consequências dos seus atos, eu disse sem piedade. Assim como Emily teve que conviver com as consequências do seu abuso por 2 semanas. Assim como Michael agora tem que conviver com a culpa de não tê-la defendido antes. Houve um longo silêncio. Eu conseguia ouvir sua respiração ofegante, seus soluços contidos. O que devo fazer? Ela perguntou finalmente. Como posso resolver isso? Comece escrevendo uma carta para ele, sugeri. Não uma mensagem de texto, não uma ligação. Uma carta de verdade, onde você assume a responsabilidade por seus atos, sem desculpas, sem justificativas. Onde você reconhece especificamente o que fez de errado e como isso afetou Emily. E então você lhe dá espaço. Ele decidirá se e quando responder, e se ele não responder, então você respeita o silêncio dele. E você continua trabalhando em si mesma, tentando entender por que fez o que fez para nunca mais repetir o erro. Certo, disse Linda em voz baixa. Eu farei isso. Vou escrever a carta. Linda, eu disse antes de desligar. Mais uma coisa. Se isso for outra manipulação, se você estiver tentando encontrar uma nova maneira de controlar o Michael, estou te avisando agora.
Não vai funcionar. Eu e a Emily estamos de olho, e não vamos deixar você machucá-lo de novo. Não é manipulação, ela disse rapidamente. Eu prometo. Eu só quero meu filho de volta. E se isso significar mudar, então eu vou mudar. Desliguei o telefone, sem saber se devia acreditar nela ou não. Só o tempo diria. Manipuladores podem fingir remorso, mas não conseguem sustentar a farsa por muito tempo. No fim, suas verdadeiras cores sempre aparecem. Um mês depois de todo o incidente, Emily me convidou para almoçar na fazenda. Quando cheguei, quase não reconheci o lugar. Haviam plantado flores novas no jardim. As paredes estavam recém-pintadas de um amarelo suave. Havia cortinas novas nas janelas, uma mesa nova na sala de jantar, e toda a casa cheirava a limpeza e a novos começos. Gostou? Perguntou Emily com um sorriso radiante que eu não via em seu rosto há meses. Michael e eu reformamos cada cantinho. Queríamos que parecesse um lugar novo, sem nenhuma lembrança do que aconteceu. É lindo, eu disse sinceramente. Parece uma casa de verdade. Michael saiu da cozinha com uma bandeja de limonada. Ele também parecia diferente. Mais relaxado, mais presente. Me cumprimentou com um abraço sincero. Sharon, obrigada por ter vindo. A Emily estava animada para te mostrar tudo. Sentamos no jardim à sombra da velha árvore. Emily me contou sobre seus planos de começar seu negócio de confeitaria em casa, algo que ela sempre sonhou, mas nunca teve coragem de tentar. Michael construiu um pequeno forno extra na cozinha só para ela. E sua mãe? Perguntei finalmente a pergunta que estava pairando no ar. Michael suspirou. Ela enviou a carta, aquela que você sugeriu. Foi difícil de ler. Ela assumiu a responsabilidade por tudo. Sem desculpas. Ela pediu desculpas especificamente a Emily por cada coisa que fez. E ela disse que entenderia se não quiséssemos nenhum contato com ela. E o que vocês decidiram? Nós respondemos, disse Emily. Dissemos a ela que agradecíamos o pedido de desculpas, mas que precisávamos de tempo. Que quando estivéssemos prontos, poderíamos nos encontrar em um local neutro por curtos períodos, mas que ela nunca mais seria bem-vinda em nossa casa a menos que provasse com ações, e não apenas com palavras que havia mudado. E ela aceitou. Sim, disse Michael. Ela disse que esperaria o tempo que fosse necessário, que faria tudo o que fosse preciso para reconstruir a confiança. Veremos, respondi com ceticismo. Só o tempo dirá se ela é sincera. Eu sei, Michael assentiu. É por isso que não temos pressa. Emily é minha prioridade agora. E se minha mãe não respeitar isso, terá que arcar com as consequências. Passamos a tarde comendo, rindo e compartilhando histórias. Fazia muito tempo que eu não via Emily verdadeiramente feliz, verdadeiramente em paz. E ver Michael olhando para ela com aquele amor protetor, com aquela atenção genuína, me deu esperança de que talvez esse casamento pudesse sobreviver. Afinal, quando eu estava prestes a sair, Emily me parou na varanda. Mãe, disse ela, segurando minhas mãos nas suas, eu nunca te agradeci direito pelo que você fez, por ter vindo naquele dia, por me defender quando eu não podia me defender. Você não precisa me agradecer, eu disse. É isso que as mães fazem. Não, insistiu ela. Nem todas as mães fazem isso. Muitas mulheres da sua idade teriam ficado caladas. Diriam que não era problema deles, que as filhas casadas tinham que resolver seus próprios conflitos. Mas você veio. Você enfrentou uma família inteira por mim. Você arriscou que Michael me deixasse. Você arriscou piorar as coisas. Mas você fez mesmo assim porque sabia que era a coisa certa a fazer. Senti lágrimas arderem nos meus olhos. Você é minha filha, eu disse simplesmente. E ninguém, absolutamente ninguém, tem o direito de te tratar da maneira como eles te trataram. Se eu não tivesse intervido, se eu tivesse deixado você naquela situação, eu nunca teria me perdoado. Nos abraçamos, um abraço apertado, mãe e filha, sobreviventes de tempestades diferentes, mas unidas por um amor inquebrável. Eu te amo, mãe, sussurrou Emily. Eu também te amo, querida. Sempre. Voltei dirigindo para a cidade enquanto o sol começava a se pôr, pintando o céu de tons de laranja e rosa. Reflete sobre tudo o que havia acontecido no último mês. Sobre como uma situação que parecia desesperadora havia encontrado uma solução, sobre como minha filha havia reencontrado sua voz, sua força, seu lar. Eu não sabia o que aconteceria com Linda, se ela realmente mudaria ou se eventualmente voltaria a ser como era antes. Mas isso já não importava tanto, porque agora Emily sabia como se defender. Michael sabia como protegê-la, e eu sabia que tinha feito a coisa certa. Há momentos na vida em que amar significa ser gentil e paciente. E há momentos em que amar significa ser feroz e inflexível. Naquele dia na fazenda, eu tinha sido ambos. Eu tinha sido a mãe que minha filha precisava em seu momento mais sombrio.
E enquanto dirigia pelas ruas iluminadas da cidade, com o som suave do rádio preenchendo o silêncio, permiti-me sentir algo que não sentia há muito tempo. Orgulho. Orgulho de mim mesma, da minha filha, da mulher forte que criei. Porque, no fim das contas, é isso que nós, mães, fazemos. Ensinamos nossas filhas a serem fortes. Mostramos a eles que têm valor, que merecem respeito, que nenhum relacionamento vale a pena se for à custa da sua dignidade. E quando se esquecem dessas lições, quando a vida os atinge com tanta força que perdem a noção de quem são, estamos lá para lembrá-los. Estamos lá para dizer: levante-se. Você é mais forte do que pensa. E eu estarei ao seu lado enquanto você luta. Porque é isso que significa ser mãe. Não é apenas dar à luz. É ensinar a viver com dignidade. É mostrar, pelo exemplo, que algumas batalhas valem a pena ser travadas. É ser o escudo quando eles não têm forças para se defender e ser o espelho que os lembra de quem realmente são quando o mundo tenta fazê-los esquecer. Cheguei ao meu apartamento naquela noite sentindo o peso dos meus 70 anos, mas também sentindo algo mais jovem, mais vital. Eu havia gasto quase todas as minhas economias naquela casa de campo. Arrisquei meu relacionamento com o marido da minha filha. Encarei uma família inteira sem medo. E eu faria tudo de novo sem hesitar. Porque aquela casa de campo que comprei com o dinheiro de uma vida inteira de trabalho, não era apenas uma propriedade. Era um símbolo. Um símbolo de independência, de segurança, da capacidade de uma mulher ter algo que ninguém pode lhe tirar. E quando essa segurança foi ameaçada, quando esse refúgio se transformou em prisão, eu fiz o que qualquer mãe faria por seu filho. Devolvi-lhe o lar. Devolvi-lhe a voz. Devolvi-lhe a vida. E nesse processo, ensinei-lhe a lição mais importante de todas. Não importa a sua idade, não importa quantas vezes você tenha caído, você sempre tem o direito e o poder de se levantar e dizer: chega. Naquela noite, antes de dormir, recebi uma última mensagem da Emily. Era uma foto dela e do Michael no jardim, abraçados com um sorriso genuíno. E embaixo da foto, apenas 3 palavras: obrigada por tudo. Sorri, guardei o celular e fechei os olhos, sabendo que minha filha finalmente estava bem. Que a casa dela era realmente dela, que a vida dela pertencia a ela e que se ela precisasse de mim de novo, eu estaria lá em 5 minutos, pronta para lutar novamente. Porque é isso que as mães fazem. Nós não desistimos. Nós não recuamos. E nós nunca, jamais, permitimos que alguém machuque nossos filhos sem consequências. Nunca.